ela passa a ser alvo, e a partir do momento que ela passa a ser alvo, será que ela vai realmente se sacrificar por ele? O bonitão foi lá e transferiu a empresa pro nome dos pais dele. E depois foi lá e pediu o divórcio. Quando ela foi ver, na junta comercial, estava no nome dos pais. Primeira coisa, eram idosos que nunca exerceram aquela atividade. Por que agora eles eram únicos sócios de uma empresa, de uma atividade que eles nunca fizeram em 80 anos de vida? 2, a gente entrou com uma ação lá na vara civil para mostrar que esse negócio era uma simulação. E colocamos no processo o bonitão e os pais. Pronto. E aí, significa que a gente teve sucesso? A gente começou... Opa, olha, eu vi aqui que ela já ia gritar. A gente começou a incomodar. Por quê? Porque o bonitão achou que a mãe dele nunca ia responder por um processo. E de repente ela se tornou ré. Uma senhora de 80 anos, ré de um processo, falando que ela simulou um negócio. Cometeu um crime, uma falsidade ideológica. Então, ou seja, é um meio que nós temos para mostrar que ali há uma confusão patrimonial. Tem uma que o Thiago adora, né, Thiago? De chamar para testemunha, né? É, a gente usa muito isso. Tá no nome do laranja, mas tá no nome da mãe dele. Vamos colocar, aprendi com você, vamos colocar ela de testemunha. Uhum. Vamos botar uma senhora de 60 anos que tá puta que a moto tá no nome dela e que tá o bonitinho dela tá envolvendo ela nessas palhaçadas que ela avisou que ia dar merda. Vamos botar ela pra falar na frente do juiz que a moto é dela. Olha o constrangimento. Cara, os caras ficam loucos. E aí... A senhora precisa de uma moto pra quê? Você tem carteira? A senhora sabe subir numa moto? Se eu colocar uma moto aqui, você sabe subir na moto? Qual que é a placa da sua moto? E pronto. E aí fica na cara. E o juiz não é bobo. E a gente acaba, às vezes, até fazendo um acordo. Mas por quê? A gente tá usando o feitiço contra o feiticeiro. O cara passou a perna, não, você não passou? Então vamos usar da lei? Porque não tem nada de errado colocar a mãe do cara. Tem um caso famoso lá no escritório. Tem uns casos que são famosos. De um bonitão que ele tá se debatendo pelo fato de a gente ter colocado a mãe dele de testemunha. Não. Ele só fala disso, inclusive. Ele já nem fala do processo mais. A maior revolta dele é a mãe dele ser arrolada como testemunha. Então, ele só fica falando disso no processo inteiro. E já tomou do juiz, inclusive. Já? Não, e ia ser uma testemunha que eu tava vendo que ela tava enrolando por aí. E eu confesso que eu pensei até em desistir pro processo andar. Uhum. Né? Só que na hora que eu vi ele acusou recebimento. Na hora que ele acusou recebimento, eu falei, não, essa testemunha agora eu não vou desistir não. Ela é imprescindível. Nem que ela venha sob vara. O que é sob vara? Condução coercitiva. Imagina o juiz falou a sua mãe, bonitão, sendo conduzida à força para prestar um depoimento lá no fórum. Não, e detalhe, a audiência era virtual. Aí a gente fez o convite, a senhora não apareceu. E aí o juiz falou, é sua mãe? Manda o link pra ela aí. Aí o cara não mandou, cara. Aí ele falou, então a próxima vez vai ser presencial e se não vier vai ser condução coercitiva. Porque o juiz não é bobo. Ele sabe que tem caroço nesse angu. O desespero do cara... Entrega a farofa. Ele acusou... não, eu tô falando. A gente, eu já tinha avisado pra nossa cliente. Falei assim, olha só... Você nem tava valorizando tanto essa testemunha, né? Não, se ela não for, vamos desistir, porque senão o processo não vai andar. Na hora que eu vi, na audiência, eu mudei de ideia. Na hora que eu vi o desespero do cara, eu vi que a mulher não foi. E eu vi o desespero do cara, falei, não, vou insistir, excelência. Porque aí ele vai ter que recorrer, vai ter que gritar. Enquanto isso, ele tá focado só nesse ponto. Porque ele sabe que esse ponto, se ocorrer o depoimento dela, a gente vai extrair alguma coisa. Porque ela não vai saber... Cara, é muito difícil. Infelizmente, essas pessoas que são laranjas, quando são da família, assim, mãe, uma pessoa idosa, ou uma pessoa muito simples, que às vezes cai nessa de gaiato... Né? A gente sabe que isso acontece, não consegue suportar uma audiência, não. Por quê? Porque aí ela passa a ser alvo. Sim. Ela passa a ser alvo, e a partir do momento que ela passa a ser alvo, será que ela vai realmente se sacrificar por ele? Será? E às vezes ela nem sabe fazer isso. Você já imaginou se eu coloco a minha mãe? A minha mãe, você conhece bem ela. Se eu coloco a minha mãe numa situação dessa, a minha mãe é aquela pessoa que
assim, ela não vai conseguir, nem se ela quisesse mentir a meu favor, ela não vai conseguir. A minha mãe, Ela não tem traquejo, ela não tem Ela não sabe malemolência. lidar com o mal. A minha mãe, se a gente botar ela na audiência, ela confessa uns 3 homicídios e ainda fala onde que enterrou o corpo. Sem ter... Ela morre sem ter feito nada. Tipo assim, você não mede. Né, ela vai falar, quem matou Marielle fui eu. Né? Fui eu. Fui eu e... Por quê? Ela até brinca. Nossa, na vida passada deve ter sido morta por polícia e tal, que ela morre de medo, assim, sabe? Então, assim, imagina você colocar... Eu tenho certeza que essa frustração que esse bonitão tá é porque às vezes a mãe dele é uma pessoa correta, que tá lá de gaiata e que não tá concordando com as atitudes dele. E aí a gente vai usar o feitiço contra o feiticeiro. Sabe aquele negócio que a pessoa pede isso aqui? Posso colocar o carro no seu nome? Aí a pessoa fala assim, mas isso não vai dar problema pra mim, não? Não, se você é minha mãe, não dá nada, não. Ele é advogado, esse bonitão. Não vai dar nada, não, põe. Aí ela, põe. Só que agora tá dando. Entendeu? Sabe aquele negócio? Mas você falou que não ia dar nada. Mas agora tá dando. Por quê? Porque encontrou Tava com a tropa. Encontrou com a gente no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma tropa. A tropa não tava no meio do caminho. Aí tá nessa aí. Ele tá incomodadaço com isso. Tá. Mas esse é um movimento que você pode fazer quando acontece uma confusão patrimonial, quando acontece esse tipo de golpe, esse tipo de E movimento. não tem uma receitinha de bolo, né, Não, Vitor? depende do caso. Porque essa dúvida, essa dor que a Lília trouxe aqui pra gente, jogar na mesa aqui pra conversar, eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo que vai se assemelhar com ela, vai sentir, fala, poxa, é verdade, tá no nome da mãe, tá no nome do pai, ele é laranja, tem uma empresa, não sei o que lá, não entendi. E aí as clientes vêm com as seguidoras, vêm com essa dúvida, mas porque a gente tem que primeiro descobrir qual que foi a maracutaia que o cara fez, pra depois vir desarmando. A questão tem forma. Você só precisa ter especialistas do lado.